Fala pessoal, Hackeada Educação Canina. Esse videozinho vai ser para mostrar para vocês. Hoje é o dia 6 do Stark aqui. E essa vai ser a nossa sessão de café da manhã com ele, tá? Hoje tá muito quente aqui em São Paulo. Eu resolvi fazer sessões só em casa, eu nem vou sair com ele hoje. E a gente vai reforçar bastante as coisas que ele já aprendeu e algumas coisas novas, tá? Então o que vai ser essa sessão aqui? Eu vou começar a marcar, parear o colar com o senta, tá? E ao longo dessa sessão eu vou trabalhar mais nesse tapetinho da frente, principalmente no deita, com duração e algumas distrações pequenas, tá? O que eu vou fazer? Então, toda vez que ele volta pro place, o place é um lugar bem familiar para ele, ele já fica super bem, ele já aceita e já deita normalmente. Mas isso é uma coisa normal, vários cachorros encontram um pouco mais de conforto no place por si só, na plataformazinha. E eu gosto bastante de trabalhar em paralelo esse deita no chão, tá? Chão que eu digo numa superfície mais próxima do chão, no caso esse tapetinho aí. Esse tapetinho é o tapetinho que eu tô usando com ele quando eu vou em lugares diferentes. Então é super importante ele ficar à vontade em deitar nesse tapetinho, da mesma forma que ele deita no place, tá? Então vou aproveitar e usar a comida do dia dele, porque a gente pode parcelar isso em vários pedacinhos pequenos e reforçar o que eu quero dele, tá? Então o place está sendo um intervalozinho de quando eu volto para pegar um pouco mais de comida e eu trago ele de volta para mim. Eu tô fazendo um movimento um pouquinho de um lado pro outro, pareando o senta no colar e de novo deita. Eventualmente eu vou estacionar ele aqui nesse tapetinho pra gente trabalhar mais o deita com duração e eu vou começar a adicionar algumas distrações, tá? Essas sessões são legais se você pensar em dias que você não pode sair, dias que chove bastante, você quer ter um momento de interação com seu cachorro, você pode usar parte da comida do dia para reforçar essas coisas que são super importantes. Eu sempre gosto de falar que o deita no chão é mais desafiador para vários cachorros do que o deita no place por si só, mas o deita no chão vai ser uma coisa que vai ser mais útil no mundo real, nem sempre você vai ter essa plataforma com você, e é super importante que o cachorro aprenda a relaxar numa superfície mais próxima do chão, tá? O grande teste para os cachorros do deita no chão com distração e mais duração é um teste legal, porque na rua sempre coisas diferentes vão acontecer. Você pode estar num restaurante, você pode estar num lugar comendo açaí, fazendo lanche, ou até na casa de um amigo, e coisas acontecerem ao redor, gente passar, um barulho diferente aparecer, você ter que se distanciar um pouquinho para pegar um copo d'água e voltar. E é super importante que o cachorro entenda que a tarefa dele é continuar deitado no chão, com o cotovelo no chão. Então vocês vão ver que ele levanta bastante, ele tem bastante dessa distração no início, principalmente no início da sessão, quando ele fica um pouquinho mais animado, tá? E o que eu tô começando a inserir para ele? Eu já tô começando a inserir o deita no colar com um pouco mais de distância. Eu sempre aponto, falo o comando verbal, aponto, trago o cheiro de comida, aciono o colar, cotovelo no chão, eu libero a pressão. É mais ou menos assim, tá? Então eu vou começar a me movimentar, como vocês estão vendo, tá? E fazer algumas coisas ao redor dele, trazer algumas distrações para ver quais são os gatilhos de verdade dele, tá? Vocês viram nas sessões anteriores, ele deitou no pet shop, ele deitou no restaurante, a gente fez algumas coisas legais, mas eu quero continuar a reforçar isso, principalmente com elementos diferentes. Então eu vou trazer algumas coisinhas diferentes aí nessa sessão para reforçar isso com ele, tá? Uma coisa interessante que vocês vão ver é o movimento da gente ao redor do cachorro. Se você pensar que você é como se fosse um ponteiro de um relógio e você começar a girar ao redor do cachorro, você vai ver que o cachorro normalmente tenta te seguir com os olhos, te seguir com o corpo. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar o cachorro para que ele veja isso com mais naturalidade. É super normal ele ver isso como um estímulo que desencadeia movimento, mas quanto mais ele erra, mais oportunidade eu tenho de mostrar para ele o que ele precisa fazer. Então, pensando em clareza de informação, os erros nessa fase são importantes pra gente reforçar o que a gente realmente quer, tá? Então agora você vai ver, ele vai começar a ficar um pouco mais quieto, tá? E eu tô me movendo mais atrás da câmera, depois eu vou me mover ao redor dele, um pouco pro lado, e vou começar a trazer alguns elementos que vão trazer um pouco mais de distração pra ele nessa situação, tá? Ele tá super bem, eu já tô super feliz com o fato dele deitar, porque quem acompanhou os primeiros vídeos viu que ele não deitava de jeito nenhum, tá vendo? E agora a gente tá começando a entender melhor, tá? Ele presta bastante atenção, então o que eu faço aí? Eu trago o cheiro da comida, ponto no chão, aciono o colar, cotovelo no chão, eu espero 2 segundos e pago, tá? Então é isso que eu tô fazendo. Ele já tá começando a entender um pouco melhor nesse sentido que o colar representa isso, tá? E eu já tive algumas repetições legais com ele quando eu não necessariamente precisei chegar tão perto, ele entendeu o estímulo do colar sozinho, tá? Mas é muita repetição mesmo, tá, gente? Se você fizer 1, 2, 3 sessões por dia, o ritmo é esse até o cachorro começar a entender de verdade que é isso que ele tem que fazer, tá? Então foi ótimo, a gente se moveu, eu me movi bastante aí, tá vendo? E agora eu vou começar a trazer algumas coisinhas diferentes que vão trazer distrações pra ele. Eu vou pegar um bonequinho de pelúcia, eu vou colocar no chão. Eu vou deixar o bonequinho do lado, vou repetir os comandos pra ele, vou pedir a mesma coisa dele e assim a gente vai, tá? É bom porque o Stark valoriza super a comida,
Então a comida para ele tem um valor enorme. Então para ele, se ele tiver que realmente se afastar, é alguma coisa que traz muito medo para ele mesmo. Mas mesmo que isso aconteça, eu vou reforçar e vocês vão ver uma situação desse tipo quando eu trago um segundo bonequinho que faz um barulhinho, ele fica um pouquinho mais assustado, tá? Mas a gente repete o exercício até ele entender de verdade o que acontece aí. Qual que é o lance do tapetinho no início, principalmente no início, tá? Eu quero que o cachorro associe esse espaço de segurança, porque nenhuma distração vai passar do perímetro do tapete, tá? Isso é super importante. Por que isso? Sempre lembrem do termo advogar pelo seu cachorro. Eu quero que ele saiba que esse espaço que eu coloquei ele é o espaço seguro. Então, eu nunca vou colocar nada dentro desse perímetro. Isso vale pra gente entender que quando a gente tá na rua, a gente faz esse desenho mental, tá? Então, tá vendo? Eu trouxe o bonequinho ao redor, trouxe de um lado, eu trouxe do outro, mas nunca coloquei o bonequinho no tapete, tá? Então, não coloque as distrações dentro do perímetro do cachorro. Sempre tem um espaço considerável para você trabalhar, para que o cachorro se sinta seguro e ele entenda esse exercício como, sim, você cobra algumas coisas dele, a posição, que é o que você cobra aí, né? Mas você advoga pelo cachorro também, tá vendo? Então, às vezes eu paro, aponto, aí ele já fez sozinho, tá vendo? Não precisei trazer a comida, eu sempre tô dando um intervalo um pouquinho maior entre o momento que ele encosta o cotovelo no chão e o momento que eu realmente pago, tá? Isso é super importante. Esse bonequinho aí é um bonequinho que se mexe, tá vendo? Ele ficou curioso, um pouquinho mais assustado, normal, tá? Mas eu reforcei do mesmo jeito, reposicionei ele, trouxe a comida e apontei, fiz o comando com colar e assim a gente foi, tá? Então eu vou me mover um pouco ao redor do bonequinho, de vez em quando eu vou encostar. Esse é um bonequinho que toda vez que você encosta nele, ele faz um barulhinho, tá? Você vê que ele fica meio curioso, quer sair de perto, mas eu... Lembra que com o Stark, o grande lance, como para vários cachorros quando a gente treina, você tá controlando a excitação o tempo todo, tá? Então não é necessariamente correção, não é nada grave, é um treino muito leve, mas o que você pede do cachorro é relaxe, não entre nessa mente adrenalizada, tá? Não se agite, esse é o grande lance com ele. Então eu tô trazendo ele de volta, tá vendo? Ele fica meio incerto aí em relação a esse bonequinho, mas eu trago ele de volta e a gente recomeça, eu trago ele de volta e a gente recomeça. Toda vez que você entra na fase de duração e distração, você vai esperar um pouquinho mais de erro do cachorro, normalmente, tá? Porque o cachorro não foi exposto a situações como essa, ele fez o exercício num ambiente mais estéreo, e aí quando as coisas diferentes começam a acontecer, é natural o cachorro se agitar um pouco, querer sair. Então espere um pouco de regresso, vamos dizer assim, mínimo, mas ele existe nessa fase, tá? O bom é, como você já trabalhou bastante o que você quer, fica mais fácil para o cachorro voltar para o padrão que você já ensaiou antes. Isso é bem legal, tá? Ele faz bastante contato visual, ele é muito bom nesse sentido, tá? E agora eu já fiz algumas repetições mais perto com o bonequinho fazendo barulho e ele na minha frente. Então foi bem legal essa sessão de hoje, tá vendo? Eu aproveitei, trouxe várias coisas diferentes. O fato de eu passar mais ou menos por cima do tapete também fez ele se movimentar. Eu trago ele de novo. Eu tô aproveitando todas as vezes que ele levanta as quatro patinhas para marcar o senta e o deita, tá? Então já são duas coisas diferentes que eu tô trazendo pro treino dele, tá vendo? Pra reforçar isso daí, tá vendo? O colar agora só foi no colar, nem cheguei perto dele, ele deitou sozinho, tá vendo? Então essas pequenas coisas a gente sempre tem que ver. Sim, ele levanta bastante ainda, mas são coisas diferentes que surgiram nesse treino. Então eu não tô exigindo tanto dele assim. Na verdade o que eu exijo dele é que ele fique no perímetro. Se ele levantar mil vezes, eu vou pôr ele de volta no chão. E quanto mais repetição, os erros dele acabam jogando a meu favor, porque quanto mais ele repete, mais eu ponho ele no chão, e são mais oportunidades que ele tem de entender o que eu realmente quero dele, tá? Muita gente às vezes não entende o que acontece, né, dentro de um treinamento intensivo com hospedagem, é muita repetição que acontece. Então, ele tá sempre fazendo alguma coisa útil comigo, seja um treino ativo como esse, ou seja ele no place descansando, ou seja ele caminhando comigo, fazendo alguma coisa na rua, ou ele descansando na caixa. O grande lance desse processo todo é direção. Ele está 100% sendo direcionado por mim o tempo todo. Então ele faz literalmente tudo comigo, ele treina comigo, ele se alimenta comigo, ele vai no banheiro comigo, ele bebe água comigo, ele dorme perto de mim dentro da caixa de transporte. Então você começa a criar uma relação com o cachorro de referência hiper forte, tá? As coisas acontecem comigo, independente de eu ter as meninas aqui, ele várias vezes está aqui no place com as meninas enquanto as meninas estão soltas, ele não procurou interação com elas, nem vice-versa. Então isso é super importante. Minhas cachorras só têm o papel de coadjuvante nessa hora, elas só existem no ambiente, então elas nada mais são do que mais uma distração para ele. Ontem eu saí com ele com a Emma junto, foi super tranquilo, eu não tive problema nenhum, ele não tentou ir para cima dela, ela não tentou ir para cima dele, nada disso. Então eu só levei ela junto porque era uma questão de otimizar tempo. Então a referência do cachorro é com você, tá? Como vocês vão ver, é muita repetição, parece meio tedioso, como eu sempre falo,
mas a ideia é repetir, 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 repetir até ficar muito claro. É engraçado porque hoje é amanhã do dia 6 e 6 dias atrás esse cachorro não deitava de jeito nenhum. Então as pequenas coisas que o cachorro vai te dando são excelentes, tá? Essas coisas, o deitar para ele vai ser determinante ao longo da vida social dele e até dentro de casa mesmo, considerando essa questão de agitação, ele com a outra cachorra. Então, mente mais calma, é um cachorro que responde de uma forma totalmente diferente, tá? Mas foi massa, foi bem legal a sessãozinha de hoje. Mais tarde a gente vai fazer um pouquinho das marcações do auto sentar aqui em casa, que é até melhor começar em casa do que na rua. Eu comecei um pouquinho ontem na rua, mas hoje a gente vai fazer em casa, eu vou filmar um pouquinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando daí.